Tem uma coisa acontecendo no nosso mercado de ações que, assim, à primeira vista, não faz o menor sentido. Pois é. Se a gente olhar o último ano, o Ibovespa teve uma alta de mais de 36%, o que é um resultado, poxa, fantástico. Excelente, sem dúvida. Só que, nesse mesmo período, as ações da Petrobras, uma das maiores empresas da Bolsa, foram na contramão. Caíram mais de 17%. Uma diferença gritante. E como se essa confusão já não bastasse, agora no início de 2026, um evento lá fora jogou mais lenha na fogueira. A crise na Venezuela, a captura do presidente Maduro. Um fator externo que bagunça todo o cenário. Exato. Então, o que a gente vai tentar desvendar aqui hoje é: que raios a Venezuela tem a ver com a Petrobras? E a pergunta principal, né? Se, no meio desse furacão todo, a queda das ações é um sinal de perigo, ou quem sabe, uma janela de oportunidade para o investidor. Exatamente esse o quebra-cabeça. E para montá-lo, a gente precisa ir por partes, olhando para os fatos, para os números e tentando deixar de lado o barulho político que sempre vem junto. Certo. Acho que o melhor caminho é primeiro entender o que a Venezuela representa hoje no mapa mundial do petróleo. Só depois a gente consegue conectar as peças e ver como isso bate na Petrobras e no mercado como um todo. Combinado. Então vamos começar pelo que eu acho que já é a primeira grande surpresa dessa história. Vamos lá. Quando se fala em petróleo, a primeira imagem que vem à cabeça é da Arábia Saudita, certo? Deserto, dunas. Exato. O estereótipo. Mas os dados mostram uma realidade bem diferente. As maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo não estão lá. Elas estão na Venezuela. É um dado que choca muita gente. Estamos falando de mais de 300 bilhões de barris. Isso representa 17,5% de todo o petróleo conhecido no planeta. 17,5%. Muito mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Irã, mais do que qualquer um. A Venezuela está literalmente sentada sobre um oceano de petróleo. Aí fica a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. Se eles têm tanto petróleo assim, por que o país está nessa situação e por que a gente não ouve falar da Venezuela como uma potência petrolífera? E aqui entra a diferença fundamental entre ter o recurso e saber explorá-lo. É a diferença entre reservas e produção. Entendi. A Venezuela tem as reservas, mas na hora de extrair, processar e vender, aí a história é outra. Hoje eles são responsáveis por apenas 1% da produção mundial de petróleo. 1%? 1%. Para colocar em perspectiva, dados de julho de 2025 mostram o Brasil como o 8º maior produtor do mundo. A Venezuela nem sequer aparece no top 10. Nossa, com a maior reserva do mundo, o que aconteceu? O que aconteceu foi um longo processo de sucateamento. A estatal deles, a PDVSA, que já foi uma empresa de ponta, foi sendo minada por má gestão, por uso político, décadas de falta de investimento, de colocar pessoas em cargos técnicos por afiliação política e não por competência. E de desviar os lucros, imagino. Exatamente. Isso simplesmente destruiu a infraestrutura. A produção do país despencou mais de 70% desde 2007. As refinarias estão caindo aos pedaços, os oleodutos corroídos, o petróleo está lá embaixo, mas eles perderam a capacidade de tirá-lo do chão em grande escala. Entendi. E é aí que a crise de 2026 entra na equação. A lógica de quem olha de fora, principalmente dos americanos, parece ser: ok, o problema é incompetência. Se a gente entrar com tecnologia, com gestão, com capital, a gente bota essa produção para funcionar de novo. Sim, essa é a narrativa. Mas espera aí, é simples assim? Não é só chegar lá, ligar as máquinas e o petróleo começa a jorrar? Seria ótimo se fosse. E, para ser justo, um aumento inicial de produção é relativamente fácil. Ah, é? Sim. Os especialistas com quem tivemos contato acreditam que dá para praticamente dobrar a produção atual, saindo de uns 960 mil barris por dia para perto de 2 milhões. O que já é um salto enorme. Gigantesco. Isso por si só já tiraria a Venezuela de 1 para 2% da produção global, o que não é pouca coisa. O problema é ir além disso. E por que tão difícil? Porque o petróleo venezuelano não é um petróleo qualquer. Ele é o que o mercado chama de petróleo pesado. Pesado? Como assim? Se você visse uma amostra, não pareceria aquele líquido escuro e fluido que a gente imagina. Ele é denso, viscoso.
quase com a consistência de um piche ou melado. Nossa, Para extrair isso do subsolo e principalmente para refinar e transformar em gasolina ou diesel, o processo é muito mais complexo e caro. Você precisa de tecnologia específica e de refinarias adaptadas, que são muito mais caras de construir e operar. uau! Então a gente tem uma situação onde os Estados Unidos, com toda a sua tecnologia, estão de olho justamente nesse tipo de petróleo mais problemático, mais sujo e caro de processar. Que ironia! Por que esse interesse todo? E aqui está o pulo do gato, a peça que conecta toda a história e explica o interesse geopolítico. Pense nisso. A maior potência petrolífera do mundo, os Estados Unidos, tem um calcanhar de Aquiles. Qual? Há décadas, eles construíram toda a sua gigantesca infraestrutura de refino para processar esse tipo de petróleo pesado, que era o que eles mais importavam. Certo, eles se especializaram nisso. Exato, investiram trilhões de dólares nisso. Só que nos últimos 15 anos, com a revolução do fracking, eles se tornaram mestres em extrair um petróleo leve, de altíssima qualidade, do seu próprio solo. E isso virou um problema. Como produzir mais petróleo pode ser um problema? Virou um problema de encaixe. Eles se tornaram uma fábrica de Ferraris que só tem diesel para abastecer. Boa analogia. Eles têm as refinarias antigas, projetadas para o petróleo pesado, mas agora produzem rios de petróleo leve. O resultado é bizarro. Os Estados Unidos exportam boa parte do seu petróleo leve de alta qualidade e precisam importar o petróleo pesado para manter suas refinarias funcionando. Faz todo sentido. E hoje, quem fornece esse diesel para a fábrica de Ferraris americana? A maior parte vem do Canadá. E, do ponto de vista estratégico, depender de um único fornecedor nunca é uma boa ideia, mesmo que seja um vizinho amigável. Claro, diversificação. A Venezuela entra aí como a alternativa perfeita. É uma forma de diversificar as fontes, garantir o suprimento e, claro, a outra grande produtora de petróleo pesado no mundo é a Rússia. E nem preciso dizer porque depender da Rússia está fora de questão para os americanos. Exatamente. Claríssimo. Então, a jogada é entrar na Venezuela, ajudar a consertar a PDVSA, garantir um fornecimento estável e barato de petróleo pesado para as refinarias americanas. E, de quebra, as grandes empresas como Chevron e ExxonMobil ainda ganham bom dinheiro nesse processo. É um alinhamento quase perfeito de interesses econômicos e geopolíticos. Perfeito. Ok, isso é fascinante do ponto de vista do tabuleiro global. Mas o mercado não pensa em geopolítica, pensa em dinheiro. Como é que os investidores reagiram quando essa peça se moveu no tabuleiro? A reação foi imediata e seguiu essa lógica que a gente acabou de desenhar. As ações das petrolíferas americanas, que seriam as maiores beneficiadas, dispararam. Ah, é? Sim. A Chevron subiu 5% logo de cara. ConocoPhillips e ExxonMobil subiram mais de 2%. O mercado entendeu na hora. Elas teriam acesso a uma fonte de matéria-prima barata. Certo, o que faz todo sentido. Mas o que me intriga é o que aconteceu aqui. No Brasil, o efeito foi o contrário. As ações da Petrobras caíram. Por quê? Se mais petróleo no mundo é bom para as empresas americanas, por que seria ruim para a brasileira? A explicação está no preço da commodity. O resultado da Petrobras, o lucro, o caixa. Tudo está diretamente ligado ao preço do petróleo no mercado internacional, especialmente o Brent. Certo. O que o mercado financeiro fez foi olhar para frente. Se a Venezuela, com seu potencial gigantesco, voltar a produzir em larga escala, mesmo que leve alguns anos, o que vai acontecer com a oferta global de petróleo? A oferta vai aumentar. E muito. É a lei da oferta e da procura. Se a oferta sobe e a demanda continua mais ou menos a mesma... O preço cai. Exatamente. Ah, O mercado começou a embutir nos seus modelos uma projeção de um preço do barril de petróleo mais baixo para os próximos anos. E um cenário de petróleo mais barato significa para a Petrobras receitas menores, lucros menores. a percepção de valor futuro da empresa diminui. E o preço da ação hoje reflete essa expectativa negativa. Por isso ela caiu, enquanto as americanas, que se beneficiam do insumo mais barato, subiram. Então, o mercado está basicamente fugindo do risco de um petróleo mais barato no futuro. A reação instintiva de muito investidor seria concordar com essa lógica e vender Petrobras, certo? Sair correndo junto com a manada. Essa seria a reação de um tipo de investidor, aquele que opera com base nas notícias, nas narrativas do momento. É um comportamento que a gente vê sempre. Sim.
Em 2022, por exemplo, muita gente vendeu Petrobras por medo do que o novo governo poderia fazer. A decisão foi baseada numa narrativa política, numa previsão. Mas existe outra forma de pensar. Que seria? A de quem tenta separar a análise do cenário, que é importante para entender o contexto, da decisão de investimento em si. Esse segundo tipo de investidor se baseia em dados, em métodos, em estratégias que já se provaram ao longo do tempo. É uma abordagem que busca isolar a emoção da equação. E como isso funciona na prática? Soa um pouco abstrato. Bom, uma das metodologias mais conhecidas nesse campo é a que busca de forma sistemática as ações mais baratas da bolsa. Ok. Pense nisso como um GPS para investimentos. Eu não tento adivinhar o melhor caminho. Eu defino meu destino e o sistema me mostra a rota mais eficiente com base em dados concretos, ignorando atalhos que parecem bons. E que dados concretos seriam esses? O que o sistema olha? A estratégia usa critérios objetivos, puramente quantitativos. Por exemplo, ela olha para o fluxo de caixa que uma empresa gera e compara com o seu valor de mercado. Outro critério é olhar o patrimônio líquido da empresa. Tudo que ela possui. Isso. E comparar com o preço que o mercado está pagando por ela. Depois de passar por vários filtros como esses, o sistema cria um ranking e aponta quais são as empresas mais descontadas, ou seja, as mais baratas, segundo os números. E ele não se importa com a notícia do dia sobre a Venezuela? Não quer saber se a empresa é de petróleo, de varejo ou de tecnologia. Ela olha apenas para os dados financeiros da companhia. Ok, e aplicando esse GPS hoje, onde a Petrobras aparece no mapa? Pois é. De acordo com os dados dessa metodologia, hoje, a Petrobras figura entre as 20 empresas mais baratas de toda a Bolsa Brasileira. Mesmo com todo esse cenário, Exatamente. Isso significa que, para uma carteira que segue rigorosamente essa estratégia, a queda recente no preço tornou a ação mais atrativa. Ela seria uma candidata à compra, indo na direção oposta da narrativa do mercado. isso é contraintuitivo, mas fascinante. E a gente tem algum exemplo recente de como essa abordagem se comportou com a própria Petrobras? Temos um caso perfeito, que aconteceu em 2025. Durante boa parte do início do ano, a Petrobras aparecia como barata nesse sistema, mas em abril, o preço da ação subiu bastante, chegando a R$ 37,00. E aí? Quando rodamos o modelo novamente, por esse preço, ela já não estava mais entre as mais baratas. Ela tinha ficado cara para os padrões da estratégia. E o que o sistema indicou? Venda. A estratégia, sendo puramente disciplinada, executou a venda das ações a R$ 37,00. Não porque alguém achava que ia cair, mas simplesmente porque ela não atendia mais aos critérios de barata. Entendi a lógica. E o mais incrível é o que aconteceu depois. Apenas 2 meses depois, em junho de 2025, o mercado ficou mais pessimista por outros motivos e o preço da ação caiu para casa dos R$ 30,00. E aí, ao rodar o sistema de novo, Adivinha? A Petrobras voltou a aparecer no topo do ranking das mais baratas. e a estratégia indicou a recompra. Exatamente. Foi possível recomprar uma posição um pouco maior a um preço médio bem mais baixo, de R$ 30,00. Isso é o que chamamos de agregar valor de forma sistemática. Sem bola de cristal. Nenhuma previsão genial sobre o futuro do petróleo. Foi apenas a execução de uma regra. Compre o que está barato e venda o que deixou de estar, com base em métricas de valor, não em manchetes de jornal. É sobre separar o eu cidadão, que se preocupa com a geopolítica, do eu investidor, que segue um plano racional. Certo. Então, no fim das contas, a gente tem duas histórias completamente diferentes sendo contadas ao mesmo tempo. Basicamente. A primeira é a do tabuleiro geopolítico com a Venezuela e os Estados Unidos, que cria essa narrativa de risco para o preço do petróleo e assusta o mercado, fazendo a ação da Petrobras cair. A história da manchete. E a segunda é a história contada pelos números frios, que, por causa dessa mesma queda, agora aponta a empresa como uma das mais baratas da bolsa. A conclusão é essa. A grande lição, talvez, seja a importância de saber diferenciar essas duas análises. Entender a geopolítica é fundamental para compreender o mundo, os riscos. Sim, o contexto. Mas a decisão de comprar ou vender um ativo deveria, para um investidor de longo prazo, estar ancorada em um método, em um plano que não mude a cada nova notícia. Faz todo sentido. Uma análise informa a outra, mas não ditam as mesmas ações. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final.
O mercado financeiro é uma máquina de antecipar o futuro. Ele já está, claramente, colocando na conta um cenário de mais petróleo venezuelano no mercado e, por consequência, preços mais baixos. Uhum. A pergunta que o investidor deveria se fazer não é se esse cenário vai acontecer ou não. A pergunta é: o quanto desse pessimismo, o quanto desse medo todo já não está embutido no preço atual da ação? E eu deixo esse pensamento no ar. Será que o pânico do mercado com a manchete do dia não está ironicamente criando uma brecha de oportunidade justamente para quem tem a disciplina de olhar para os dados, para o valor e não para o barulho? Bora entender rapidinho o cenário da Petrobras com essa crise toda na Venezuela. A grande questão é a seguinte: a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e se ela voltar com tudo para a produção, bom, mais petróleo no mercado pode baixar os preços e isso mexe com todo mundo. Primeiro, a geopolítica. Olha, os Estados Unidos têm um interesse bem grande em normalizar a produção da Venezuela, sabe? Para depender menos de outros fornecedores. E o que acontece se isso rolar? Mais oferta de petróleo no mundo, o que, pela lógica, tende a derrubar o preço do barril. Segundo ponto, como isso afeta a Petrobras diretamente? É bem simples. O desempenho da empresa está super atrelado ao preço do petróleo. Então, com essa projeção de queda, as ações da Petrobras já sentiram o baque. Enquanto isso, gigantes americanas tipo a Chevron e a ExxonMobil viram suas ações subirem, já de olho nas oportunidades que podem surgir por lá. E por último, a análise de dados. Porque, apesar de tudo, algumas estratégias que olham só para os números colocam a Petrobras entre as 20 empresas mais baratas da bolsa hoje. Um baita sinal de oportunidade, né? Essa abordagem foca em métricas e não no ruído político. E é um método que no passado já ajudou a identificar momentos bem estratégicos, como vender ações a R$ 37,00 e recomprar depois por 30. Resumindo a história, enquanto o cenário geopolítico pode pressionar o petróleo para baixo, uma análise focada em dados talvez esteja apontando a Petrobras como uma ótima oportunidade. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.